Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar nessa aula a arte, seus conceitos, suas definições e suas manifestações. Mas para a gente entender o que é a arte, vamos estabelecer um paralelo com outras áreas do conhecimento. A psicologia, a sociologia, a matemática, a história são formas que o homem encontrou de buscar uma interpretação para a realidade. Logo, são formas do conhecimento humano. A arte não vai fugir a isso. A arte também é uma forma de se buscar a compreensão do universo circundante. Ela é mais uma das maneiras do homem tentar constituir a realidade. Ele busca, a partir dali, a explicação para suas angústias, para os seus conflitos, para os seus dramas. Ou seja, a arte também é uma forma de se buscar respostas. A arte busca responder a uma necessidade humana e social. Conceito. Para a gente entender o que é o conceito de arte, a gente tem que perceber do que ela não vai se preocupar e com o que ela vai se preocupar. Primeiro, a arte não tem uma preocupação de fazer uma análise lógico-racional do seu objeto. Segundo, ela não se baseia na observação dos fenômenos naturais para, a partir dali, demonstrar os resultados. Terceiro, a gente não vai poder julgar uma obra de arte a partir dos conceitos de útil ou não útil. Esse julgamento não cabe na arte. E também não vai se preocupar unicamente com pensamento especulativo, ou seja, o conhecimento reflexivo. A partir daí, então, a gente pode começar a tentar conceituar a arte. O que ela é? Ela é a soma do conhecimento reflexivo mais o conhecimento científico. Agrega-se a isso a imaginação, o sentimento do artista. Logo, a arte será a percepção, no sentido de ver algo mais da realidade. A partir dela é que se cria o objeto artístico, e esse objeto artístico será o resultado da interpretação dessa realidade, a busca das várias faces da realidade. Logo, a gente pode dizer então que a arte vai se revelar a partir de dois pontos fundamentais: a obra de arte e quem a cria, o artista. Eu penso que, de fato, essas interconexões, ou a gente poderia dizer estas relações que existem entre as diferentes artes, os diferentes campos de arte, elas, de fato, existem essas interconexões. De um lado, se a gente pensar em termos de concepção de linguagem, porque, na realidade, a literatura, a música, o teatro, as artes visuais são diferentes linguagens, diferentes maneiras utilizadas pelos artistas, pelos escritores, pelos poetas, para, de fato, manterem um diálogo com a realidade e com as diferentes pessoas. Existe esta relação, em função de que a arte, de uma forma geral, ela é uma linguagem. Ela é um meio de expressão, ela é uma maneira de representação das diferentes visões, das diferentes maneiras de compreensão sobre o mundo, né? É por isso que, na minha forma de entender, você pode ter, por exemplo, uma determinada temática como a guerra, né, um determinado fato histórico como a guerra, ou um fato histórico, por exemplo, como o grito da independência, né, um fato histórico de 7 de setembro de 1822, traduzido de diferentes formas. Traduzido, por exemplo, num filme, que é conhecido por muitas pessoas já viram esse filme. Esse fato histórico, nós podemos recorrer e compreender esse acontecimento a partir de N livros, N manuais de história, mas nós temos também a representação desse fato histórico por meio de uma pintura histórica, que é o quadro do Pedro Américo. Mesmo em relação à literatura, nós temos, por exemplo, determinadas temáticas que são tratadas no Brasil do século XIX, como a questão do índio no Brasil, a questão do negro no Brasil, traduzido em filmes,
traduzida em quadros famosíssimos, como a temática do negro ou do mulato, pelo Portinari, pelo Di Cavalcanti, e tratados também por alguns poetas, né? Como os românticos do século XIX, que era um tema recorrente na literatura. O objeto, na minha forma de entender, quer do poeta, quer do artista plástico, do pintor, quer do musicista, o objeto da arte é a realidade humano-social, que todos esses fazedores de arte buscam dar significados. O artista é obra de arte. Vamos analisar antes o que é o artista. Primeiro, o psicólogo. Quem é o psicólogo? O psicólogo é alguém que estuda e produz algo na área da psicologia. O sociólogo, alguém que estuda e produz algo na área da sociologia. O matemático na área da matemática e assim por diante. Então, quem é o artista? O artista, a gente pode concluir que é alguém que estuda e produz algo na área das artes. Mas quem é verdadeiramente o artista? O que ele faz? O que ele produz? E por que eu falei artes e não arte? O artista. Quem é o artista? O artista é alguém que pensa a realidade a partir da sua imaginação e dos seus sentimentos. O que ele vai fazer e como ele vai fazer isso? A partir de toda a experiência que ele passa, ele seleciona alguma dessas experiências que sejam relevantes na sua vida, não interessando quais sejam elas, e vai tentar transmitir isso na sua obra de arte. A partir daí, ele está criando um objeto estético, ele está criando um objeto artístico, que parte da sua subjetividade. E temos, então, a obra de arte. A obra de arte é o que o artista produz, é a linguagem do artista. A partir dessa obra, ele vai estabelecer um diálogo não convencional. Por quê? Porque ele não vai estar em contato direto com o público. Ele vai produzir uma obra que vai chegar até o público e o público vai observar essa obra. Logo, a gente pode dizer e nomear esse diálogo como um diálogo de adivinhações. Vamos ver como esse diálogo de adivinhações funciona. O artista produz essa obra pressupondo que alguém terá conhecimento dela. Ele produz essa obra tendo a intenção de dizer algo. Essa obra vai acabar chegando no público, o público vai ler, ouvir, perceber essa obra, sentir essa obra e manifestar a sua opinião acerca dessa obra. O interessante é que o artista vai ou não ter conhecimento dessa opinião do público. Claro que se tiver a opinião do público, será influenciado e quem sabe poderá produzir uma obra que diga algo diferente, quem sabe mude a sua opinião, sua perspectiva acerca da sua obra. Agora, pode ser também que ele continue produzindo a mesma coisa, independente da opinião do público, independente do conhecimento ou não dessa crítica do público. A pintura é uma poesia que vemos em vez de sentir. A poesia é uma pintura que sentimos em vez de ver. As artes. Existem diversas maneiras do artista expressar as suas ideias para alguém. Essas diversas maneiras, essas diversas formas de expressar suas ideias são denominadas como formas de expressão artística. Por isso que eu falei anteriormente em as artes. Existem diversas maneiras de expressão artística. Existem diversos modos de artes. Vamos ver quais são os principais. A pintura lida com a luz, com o traço, com a forma, com o espaço e com a cor. A escultura vai lidar com o espaço e com o volume, a questão da tridimensionalidade. A música vai lidar com o ritmo, com a harmonia, com a melodia e, é claro, com o som. A dança vai trabalhar com o ritmo, com a harmonia e com o movimento. A fotografia lida com a luz, com a forma e com a imagem. Já o cinema vai trabalhar com a imagem e com o som, e com alguns aspectos anteriores das demais manifestações artísticas. E por último temos a literatura, que vai trabalhar com a língua escrita, o som e o ritmo. Eu te amo, Maria, te amo tanto que o meu peito me dói como em doença, e quanto mais me seja a dor intensa, mais cresce na minha alma o teu encanto.
Como a criança que vagueia o canto ante o mistério da amplidão suspensa, meu coração é um vago de acalanto, versando versos de saudade imensa. Não é maior o coração que a alma, nem melhor a presença que a saudade. Só te amar é divino e sentir calma. E é uma calma tão feita de humildade que tão mais te soubesse pertencida, menos seria eterno em tua vida. Filosofia da arte. Para a gente compreender direitinho o que é uma obra de arte, a gente tem que lançar mão de alguns conceitos da filosofia. O primeiro deles é a gente entender o que é estética. Basicamente, estética é o estudo do que define o belo artístico, que depois eu explico para vocês, e os sentimentos que esse belo suscita no homem. O belo, conceituamos o belo como aquilo que agrada, satisfaz ou emociona os nossos sentidos, ou aquilo que se propõe a algo e atinge esse objetivo. Estilo. Por estilo se define semelhança de características de um conjunto de obras de vários artistas pertencentes ao mesmo período histórico. Então, por exemplo, o romantismo. Vários autores escreveram naquela época. Vários deles possuíam em suas obras características semelhantes. Por isso, todos eles são agregados numa estética literária e, a partir dali, são classificados como um estilo de literatura, como um estilo artístico, que também pode ser definido como uma estética